Olá, eu sou o professor Herbert Bento, da Escola da Prevenção. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa videoaula aqui no nosso canal do YouTube. O tema desse vídeo é o que mudou na CIPA NR5. Eu vou usar esse PowerPoint aqui para você. Esse PowerPoint ele se chama Panorama SST 2022. Ele faz parte do bônus 3 do novo Pendrive Segurança do Trabalho 2022. Então eu peguei um pedaço desse PowerPoint, que é o pedaço relativo à aula 4, e a gente vai tratar dessa parte, o que mudou na CIPA. Então, desse minuto em diante, eu vou deixar para você aqui esse vídeo, que é a aula 4 desse bônus Panorama SST 2022. Se você tiver interesse nesse PowerPoint, se você tiver interesse no Pendrive Segurança do Trabalho 2022, é só ir lá no nosso site escoladaprevenção.com e garantir o seu. Sem mais delongas, então, aproveite aí o vídeo e aprenda sobre essas mudanças importantes na NR5. Um grande abraço. Muito bem, chegamos na nossa aula de número 4 aqui do nosso curso Panorama SST 2022. Na aula de hoje falaremos sobre o que mudou na CIPA. Eu analisei o novo texto da NR5 e trouxe para você aqui os principais pontos desta norma e sem mais delongas, vamos lá. Bom, isso aqui eu coloquei para o PowerPoint ficar mais completo, mas você já está careca de saber que a NR5 vai falar sobre os parâmetros, os requisitos mínimos para o funcionamento da CIPA. A CIPA é essa que tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar o trabalho compatível com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. E no dia 8 de outubro de 2021, saiu essa nova portaria com esse novo texto e os principais pontos. E nesse primeiro slide, a gente vai falar um pouco sobre o mapa de riscos. Nesse quadro aqui à esquerda, eu mostro a versão anterior. Nesse quadro aqui à direita, a nova versão. Então, na versão anterior da NR5, dizia que era necessário identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com apoio do SESMIT. E agora a redação é assim: registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores através de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência e com apoio do SESMIT. Então, o que mudou? Antes era obrigatório o mapa de riscos, agora o mapa de riscos ele é opcional, visto que você ainda tem que registrar a percepção dos riscos através dos trabalhadores, ouvir os trabalhadores, você tem que informar a eles sobre os riscos do ambiente de trabalho, mas você não precisa obrigatoriamente fazer isso pelo mapa de riscos. Você pode usar outra técnica ou outra ferramenta, desde que comprove tanto a percepção, tanto ouvir os trabalhadores, quanto voltar para eles com o resumo, as conclusões acerca dos riscos do ambiente de trabalho. E aí aqui fica uma dica, eu até já fiz um vídeo sobre isso lá no Facebook e no Instagram, mas fica uma sugestão que é o seguinte: você, a partir de janeiro de 2022, elaborou o inventário de perigos e riscos, conforme determina a nova NR1, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais. A partir do inventário de perigos e riscos, você poderá, é uma possibilidade, fazer uma versão simplificada desse inventário, onde basicamente você mostra o perigo e o risco, mostra qual é a medida de prevenção que controla aquele perigo e risco, e através de emoticons ou carinhas, você vai dizer a sua avaliação acerca da severidade e gravidade daquele perigo, risco. Você pode usar uma carinha feliz se for um risco menor, uma carinha vermelha, preocupada, se for um risco maior, enfim. É uma forma de você mostrar ao trabalhador o risco daquele ambiente de trabalho, quais são as medidas de prevenção, usando uma metodologia diferente do mapa de riscos, mas que perfeitamente pode ser usada e que você já se aproveita do inventário, que é algo que você fez, porque você teve que fazer o PGR, e aí já liquida mais um assunto, já atende a esse requisito da NR5 aqui, a partir do inventário de perigos e riscos. Bom, falar um pouquinho sobre a campanha de AIDS. Quando lá a NR5 foi feita pela primeira vez, lá na década de 80, havia uma pandemia, vamos dizer assim, de AIDS, havia uma preocupação na imprensa, de uma forma geral, em relação a esse tema. Era um tema que era muito falado, entanto que
no treinamento do CIPERO e na NR5, de uma forma geral, citava-se isso daí. Então, na versão anterior dizia assim: participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção da AIDS. Esse item foi eliminado, na nova versão ele não é mais citada. E a gente vai ver daqui a pouquinho que no treinamento do CIPERO também esse tópico foi substituído por outro tema. Bom, em relação ao designado da CIPA, na versão anterior diz assim: quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, podendo ser dotados mecanismos de participação dos empregados através de negociação coletiva. Essa é a versão anterior. A nova versão ficou assim: quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 e não for atendido pelo SESMIT, a organização nomeará um representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. E aí o subitem diz assim: no caso de atendimento pelo SESMIT, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. Então, as empresas que não precisam ter CIPA, mas que têm SESMIT constituído, esse SESMIT poderá fazer as atribuições relacionadas à CIPA. Então, não será necessário, nesses casos, ter o designado. Sobre atas de reunião, na versão anterior dizia o seguinte: as reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópias para todos os membros. E aí, na nova versão, já diz assim: as reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas na organização, ou seja, dentro dos muros da empresa, preferencialmente de forma presencial, podendo a participação ocorrer de forma remota. Então, o novo texto traz a possibilidade de que as reuniões sejam feitas de forma remota, digital, virtual. O item seguinte vai dizer que as atas das reuniões devem ser disponibilizadas a todos os integrantes da CIPA, podendo ser por meio eletrônico. Então, obrigatoriamente, continuam sendo disponibilizadas as atas, porém isso pode ser feito por meio eletrônico. E o próximo tópico diz que as deliberações e encaminhamentos das reuniões da CIPA devem ser disponibilizadas a todos os empregados, em quadro de aviso ou por meio eletrônico. Então, só um resuminho aqui: os meios eletrônicos eles estão então liberados por arquivamento dessas reuniões, sejam elas ordinárias e extraordinárias. É importante que fique visível de alguma forma para todos os trabalhadores essas atas, as informações da CIPA, e também importante frisar que microempresas e empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, as reuniões não precisam mais ser mensais, as reuniões podem ser bimestrais. Tranquilo? Seguindo adiante, agora falar um pouco sobre o conteúdo do treinamento. O que mudou no conteúdo do treinamento do CIPERO? Esse aqui era o tópico anterior. Basicamente, o que vai mudar é só o item D aqui. Então, o item D antes dizia noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida e medidas de prevenção. Esse item ele foi excluído e foi incluído em seu lugar o seguinte item: noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados no processo de trabalho. Então, o legislador entendeu que, naquele momento onde a NR5 foi escrita pela primeira vez, o tema da AIDS era relevante. Agora o legislador entendeu que existe um outro tema mais importante, que é a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados. Então houve essa substituição. Vamos ver agora um pouco sobre a carga horária do treinamento. Isso aqui muita gente já conhecia muito bem. O treinamento antes era de 20 horas, agora mudou. A carga horária vai depender do grau de risco da empresa. Então, 20 horas é a carga horária para empresas de grau de risco 4. Entretanto, se for grau de risco 1, passa a ser de 8 horas. Se for grau de risco 2, passa a ser 12 horas. Grau de risco 3 passa a ser 16 horas. E no tópico seguinte diz que
a carga horária do treinamento dos estabelecimentos de grau de risco 1 e do representante nomeado da NR5 podem ser realizadas integralmente na modalidade de ensino à distância ou semipresencial nos termos da NR1. Então, em resumo, a carga horária vai ser de acordo com o grau de risco da empresa, o treinamento à distância pode ser usado no grau de risco 1 e existe também a possibilidade de reaproveitamento de treinamento feito no prazo de até 2 anos e o integrante do SESMIT fica dispensado do treinamento da CIPA. Aqui eu coloquei os tópicos principais, aqui eu trouxe para vocês assim uma forma mais consolidada, mas aqui nesse box aqui amarelinho eu trouxe outros elementos também para complementar aqui as informações, tá bom? E falar também da CIPA em prestação de serviço. Na versão anterior dizia que a contratante e as contratadas que atuem no mesmo estabelecimento deverão implementar de forma integrada medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, decorrentes da presente NR, de forma a garantir o mesmo nível de proteção em matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores do estabelecimento. Enquanto que a nova versão vai detalhar isso aqui um pouco melhor. Veja só, quando a organização contratada para a prestação de serviços a terceiros exercer suas atividades em estabelecimento de contratante enquadrado em grau de risco 3 ou 4 e o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no quadro 1 desta NR, então deve constituir CIPA própria neste estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante. Ou seja, empresa contratada, atuando em uma contratante grau de risco 3 e 4, se pelo quadro de dimensionamento dessa nova NR5 precisar constituir CIPA própria, deverá fazê-lo. A organização contratada está dispensada da constituição da CIPA própria, no caso de prestação de serviço a terceiros, com até 180 dias de duração. Então, se o contrato de prestação de serviços for de menos do que 180 dias, a organização contratada está dispensada de constituir a CIPA própria. E temos também que a organização contratada para prestação de serviços, quando desobrigada de constituir CIPA própria, deverá nomear um representante para atender os objetivos desta NR5, desde que possua 5 ou mais empregados no estabelecimento da contratante. Então, resumo aqui, prestadores que se enquadrem no quadro 1 e que operam dentro de clientes com grau de risco 3 têm que implementar a CIPA, seguindo o dimensionamento lá. Se o contrato for menor que 180 dias, não precisa, mas tem que indicar um designado. Ainda sobre a CIPA em prestação de serviço, eu repeti aqui nesse segundo slide o texto anterior, mas vamos continuar vendo a nova versão, porque esse tema aqui foi bem mais detalhado nessa versão da NR5. A contratante deve convidar a contratada para participar da reunião da CIPA da contratante, com a finalidade de integrar as ações de prevenção, sempre que as organizações atuarem em um mesmo estabelecimento. A contratada deve indicar um representante da CIPA ou representante nomeado da NR5 para participar da reunião da CIPA da contratante. Então isso aqui tem uma novidade, onde a NR5 nova diz que a contratante deve convidar a contratada para participar das suas reuniões da CIPA. Item 591. A contratante adotará medidas para que as contratadas, suas CIPA, os representantes nomeados da NR5 e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento recebam informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre as medidas de prevenção, em conformidade com o programa de gerenciamento de riscos previstos na NR1. Então, as contratantes devem convocar a CIPA da contratada para suas reuniões e apresentar a elas os seus principais riscos. Eu particularmente achei bem interessante esse detalhamento aqui. E agora sobre o processo eleitoral, no item 540, item C da versão anterior, dizia que liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante de inscrição para eleição.
E agora, o que muda basicamente é que esse comprovante ele pode ser em meio eletrônico. Então fica assim, liberdade de inscrição para todos os empregados, independente do setor ou local de trabalho, com fornecimento de comprovante em meio eletrônico ou físico. Então, nessa parte do processo eleitoral, ficou bem claro que o processo eleitoral pode ser realizado de forma remota, desde comprovada a segurança e a confidencialidade das informações. E para finalizar, eu coloquei aqui para você o quadro 1, tá? Se você olhar a NR5 como ela era, o quadro de dimensionamento era muito grande, porque dependia do CNAE, mas agora ele ficou esse quadro enxuto aqui, que vai depender do grau de risco. Então, sabendo o grau de risco do estabelecimento e sabendo a quantidade de funcionários do estabelecimento, você localiza aí a quantidade de membros da CIPA, efetivos e suplentes. Tudo bem? Então, com isso, a gente encerra a aula 4 do curso Panorama SST 2022, curso esse que é um bônus aqui no pendrive Segurança do Trabalho 2022, e a gente vai passar na próxima aula a falar sobre e-social na SST. Na aula anterior, falamos sobre os principais impactos do PGR. Nessa aula falamos sobre CIPA. Na próxima aula falaremos sobre e-social na SST. Até daqui a pouco.